Graça e paz, amados irmãos e irmãs, você que nesse momento está recebendo esta mensagem através deste vídeo. Nós queremos hoje trazer uma palavra do Senhor para a sua vida, mas antes eu queria pedir a você que, se você não é inscrito no nosso canal no YouTube, inscreva-se, ative todas as notificações. Você está sendo abençoado por estas mensagens que temos compartilhado, e compartilhe para que a palavra do Senhor possa chegar a mais vidas. Se você já é inscrito no nosso canal no YouTube, muito obrigado a você. Peço que você curta e compartilhe os nossos vídeos, nos ajudando a levar a palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que as Escrituras Sagradas nos trazem, que é o tema do pecado. A Bíblia diz em Romanos que todos pecaram, capítulo 3, versículo 23, e estão destituídos ou separados da graça de Deus. Sendo que o pecado, ele é algo que atinge a todos nós, pois a Bíblia nos diz que todos pecaram, e além de nos atingir, ele tem a importância de ter nos separado da graça de Deus. Isto quer dizer que nós precisamos nos preocuparmos com a ação do pecado, porque nós, como seres humanos, nós não podemos viver separados da glória de Deus. Nós precisamos estar na glória de Deus. Sem a glória de Deus, não há vida, não há esperança de salvação. Então, isto significa dizer que para que nós possamos ter recuperada essa glória de Deus, faz-se necessário que venhamos a resolver a questão do pecado. Mas quando nós falamos de pecado, embora seja algo que na nossa mente parece tão simples, muitas vezes faz-se necessário definir melhor o que é pecado, porque às vezes existem muitas práticas que as pessoas fazem e que elas acham que não é pecado. E para isso nós queremos começar a nossa mensagem de hoje levantando a seguinte pergunta: o que é o pecado? Eu estou trazendo para vocês uma definição do dicionário da Bíblia de Estudo Almeida, que diz o seguinte: pecado é um desvio moral do ser humano que o leva a uma conduta ofensiva aos olhos de Deus. O pecado impede o relacionamento com Deus. Então, como nós já vimos, é um desvio de conduta moral do ser humano que o leva a uma atitude, é um desvio moral do ser humano que o leva a uma atitude, a uma conduta ofensiva aos olhos de Deus. Sendo assim, nós vamos hoje ver que todos nós estamos debaixo do pecado. E aí nós queremos falar hoje sobre as dimensões do pecado, né? Aonde esse pecado atinge, a quem ele abrange. Então, primeiramente, vamos falar sobre essas dimensões do pecado. A primeira dimensão do pecado é a dimensão espiritual. O pecado ofende a Deus, né? O pecado ofende ao nosso próximo. O pecado ofende ao próprio pecador. Então, veja bem, em Lucas capítulo 15, verso 18, a palavra do Senhor diz o seguinte: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Né? Então veja, o pecado, ele ofende o nosso próximo. Nesse texto, nós encontramos a parábola do filho pródigo,
E aquele momento que ele, em um país distante, para refletir sobre as suas atitudes, sobre os seus erros da juventude, sobre os seus erros como pessoa, sobre as suas falhas diante do seu pai. E ele resolve voltar para casa, aquele filho que estava jogado no meio do mundo, viu que o mundo não tinha nada para ele, viu que o mundo só queria a sua destruição. Então ele entendeu naquele dia que quem queria o seu bem era a sua família, era o seu pai. E ele volta e diz assim: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Pequei contra o céu e diante de ti. Então, quando ele diz pequei diante de ti, capítulo 15 de Lucas, versículo 18, ele estava mostrando o seu pecado diante do seu próximo, que ali, no caso, era o seu próprio pai. Mas o pecado que cometemos, ele não atinge somente aos outros. As dimensões do pecado, elas são amplas. O pecado, ele atinge a gente, principalmente, tanto numa esfera espiritual, quanto numa esfera social, como numa esfera física. O pecado, ele atinge ou ofende o próprio pecador. No versículo de número 13, nós encontramos o seguinte texto: Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Olha só, capítulo 18, versículo de número 13, que diz assim: O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia do peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Então, nesse texto, nós percebemos que no primeiro que a gente leu, aquele homem pegou os seus bens e dissipou. Ele destruiu tudo que o seu pai tinha construído, que era a sua herança, para viver vivendo dissolutamente. Ou seja, aquela vida das festas, das bebidas, das farras, né, da prostituição, aquela maneira de viver onde ele achava que podia gastar tudo que ele tinha, que podia extraviar o seu dinheiro. Um dia ele se deu conta que tudo tinha se acabado, que o mundo tinha consumido tudo, que não era ali a vida que ele desejava, né? Então a gente vê o quê? Os prejuízos morais, econômicos, sociais que aquele jovem teve. Já no capítulo 18, que fala daquele texto da oração do fariseu e do publicano, o publicano olha para dentro de si. E diante do Senhor, ele reconhece na sua oração o seu pecado pessoal, quando ele pede perdão, quando ele confessa e diz, no versículo 13 do capítulo 18 de Lucas, né? Quando ele diz assim: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Essa oração ela é muito importante, é uma oração que todos nós devemos fazer. O problema do ser humano, o pecado, é um dos maiores problemas, talvez o maior problema, mas existe outro que se torna talvez maior ainda do que o pecado, que é quando nós não queremos reconhecer o nosso pecado. Que se formos humildes, se formos honestos diante de Deus e reconhecermos o nosso pecado, por mais que o pecado seja um problema grande que nós não podemos resolver, mas Deus tem a solução através do perdão que Ele nos oferece pelo sacrifício de Cristo. Jesus veio morrer pelo nosso pecado. Então, por maior que seja o nosso pecado, se nós nos arrependemos, o Senhor nos perdoa. Agora, um problema grave é quando nós não queremos reconhecer o nosso pecado.
Porque se nós não nos arrependermos, nós não nos convertermos, nós não reconhecermos diante de Deus que somos pecadores, assim como o publicano fez, e que Ele é Senhor, que Jesus é o nosso Salvador, a gente não tem como receber o perdão dos pecados. É necessário que nós possamos reconhecer, como o publicano disse assim: ó Deus, sê propício a mim, pecador. E você que está me ouvindo, precisa refletir sobre isso, porque a palavra de Deus diz que todos pecaram. Isso quer dizer que eu pequei, mas você também pecou. Isso quer dizer que todos nós somos pecadores e, como pecadores, nós precisamos refletirmos e nos arrependermos diante de Deus. O terceiro ponto do nosso estudo é falando sobre as dimensões sociais do pecado. Primeiro, o pecado, ele atinge indivíduos. Né? Quando a Bíblia diz todos pecaram, ela está tratando ali, usando um termo de totalidade, mas se referindo que cada pessoa individualmente tem o seu pecado. Lucas, capítulo de número 16, versos 27 e 28, a palavra de Deus diz assim: então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormentos. Esse texto fala a respeito daquela parábola do rico e o mendigo. A Bíblia diz que o mendigo, chamado de Lázaro, morreu e foi para o céu. Ele era um cristão, uma pessoa crente, que reconheceu o seu pecado, que reconheceu Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, foi para o céu, recebeu as promessas de Deus. Mas o rico, que foi orgulhoso, a Bíblia diz que ele olhava para a sua riqueza, se regalava esplendidamente, cheio de orgulho, cheio de si, achava que ele não precisava de nada, porque o seu dinheiro lhe supria todas as necessidades, achava que talvez não houvesse uma vida após a morte. Ele morre e ele se decepcionou. Então ele chegou lá e tentou negociar para entrar no céu. Quando ele viu que não tinha mais jeito, ele reconheceu que estava perdido e ele se lembra dos seus irmãos. Então ele vai se lembrar de cada indivíduo, né? E vai fazer ali uma súplica pedindo que houvesse uma oportunidade para que os seus irmãos pudessem ouvir a palavra de Deus e não irem também para o inferno. Verso 28, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Então, o inferno existe, é real, e o inferno não tem conforto para ninguém. O inferno é um lugar de tormento, e de tormento eterno. E a chance que a gente tem de ter a nossa salvação é crendo em Jesus enquanto estamos aqui em vida. As próprias palavras do rico que estava no inferno demonstram isso. Ele tentou negociar, já era acostumado a fazer negociatas, né? Ele tentou negociar a sua salvação após a morte. Mas quando ele se tornou consciente que não tinha mais jeito, que ele estava eternamente perdido, ele se lembra dos seus irmãos. E para os seus irmãos havia chance se eles ouvissem a palavra de Deus e crescem na pregação dos profetas. Profeta, que eu estou falando aqui, é todo aquele que anuncia a palavra de Deus. É todo aquele que prega a salvação, que prega o evangelho, está profetizando a palavra do Senhor. E eu queria dizer para você, meu amigo e minha amiga que está me ouvindo agora, a você, meu irmão, minha irmã, que você não perca tempo com as coisas deste mundo, que você sirva a Jesus dedicadamente. Tantas pessoas estão dedicando tanto tempo a tantas coisas nesta terra, e elas pensam que a vida é aqui e partem para a outra vida despreparadas. Ali, aquele homem recebe uma resposta que diz assim, no versículo 29, eles têm Moisés e os profetas,
ouçam-nos. Né? Então Moisés aqui se refere à lei, ao Pentateuco, à Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. E os profetas são todos os livros que estão ali, né, inclui o resto da Bíblia, até o profeta Malaquias, os livros do Velho Testamento. Então, ele estava dizendo assim, eles têm a palavra de Deus, eles têm a pregação escrita, a Bíblia inspirada, e eles têm os pregadores que estão ali anunciando a mensagem. Ouçam o que está escrito ali, creiam no Evangelho, que aí eles não virão para esse lugar de tormentos. Em Hebreus, no capítulo 2, o autor pergunta, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Não rejeite essa oportunidade que o Senhor Jesus está lhe dando hoje. Você está ouvindo essa palavra? Pense sobre os seus pecados. Pense sobre a sua condição espiritual diante de Deus. Se você não fez ainda essa decisão de se arrepender e se converter dos seus pecados, faça o mais urgente possível, porque assim você tem a garantia de Deus de que os seus pecados foram apagados, foram perdoados e você tem a vida eterna. E essa promessa é uma promessa do Senhor. E era isto que Abraão estava ali respondendo na parábola ao rico. Então, nós podemos ver que o rico entendeu que ele tinha pecado, que o seu pecado lhe condenou, mas que os seus irmãos também tinham pecados. Então, aqui nós falamos da dimensão do pecado atingindo indivíduos, né? A dimensão social. Segundo, a dimensão, o pecado atinge tribos. Então, ele começa em indivíduos, ou ele está nos indivíduos, e sendo que cada indivíduo formando uma coletividade, o pecado atinge tribos, ou seja, existem grupos de pessoas com certas características, com certas atitudes, que estão cometendo práticas que são consideradas pecaminosas diante de Deus. Veja bem, em Neemias capítulo 8, capítulo 9, versículo 2, Neemias capítulo 9, versículo 2, ele faz a sua oração de arrependimento e confissão de pecados, e ele diz assim, os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades dos seus pais. Né? Os da linhagem, então essa linhagem aqui de Israel, se representando um povo, representando uma nação, representando uma tribo, então um grupo de pessoas, né? Diz que se apartaram dos seus pecados, fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades dos seus pais, se apartaram dos estranhos, referindo-se a outros grupos tribais. Essa é a dimensão que atinge um grupo maior, né? Pode ser que não seja uma tribo, mas seja uma família, seja um grupo social e assim por diante. Mas o pecado, ele também atinge nações, e aí uma dimensão social de toda uma nação ou de várias nações juntas. Mateus capítulo 28, versículo 19, Jesus, ele nos manda pregarmos o evangelho às nações. E por que ele manda pregar às nações? Porque as nações estão em pecado diante de Deus. Né? Capítulo de número 28, versículo 19, ele diz assim, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Apocalipse, capítulo de número 7, versículo 9, também vai falar sobre o resultado, né, da salvação entre as nações. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos,
povos e línguas em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Então João viu na revelação do Apocalipse as pessoas salvas de todas as nações. Havia indivíduos que tinham crido, havia tribos, né, povos ali, de todas as línguas, haviam nações, pessoas de todas as nações estavam ali formando uma nação salva. E é por isso que a Bíblia nos manda pregarmos o Evangelho a toda criatura, pregarmos o Evangelho a todas as nações, porque esse texto ele vai mostrar que o pecado ele atingiu a todos. Onde houver uma pessoa na terra, ali está o pecado. Mas o Senhor Jesus, na sua bondade e misericórdia, ele veio para dar uma oportunidade a essas pessoas. Deus não quer condenar as pessoas, Deus quer que nós nos arrependamos, que nós creiamos no Filho de Deus como Senhor e Salvador das nossas vidas, para que Ele possa fazer salvação entre todas as nações. E nós sabemos que, de fato, entre todas as nações, todos os dias, pessoas estão crendo na palavra de Deus. E João teve aqui a revelação da igreja no céu, né? Ali ele viu pessoas salvas de todas as nações. Eu queria deixar essa palavra para você que está me ouvindo hoje e dizer que você seja mais uma destas pessoas, que você creia no Evangelho para que você possa estar lá, porque a palavra de Deus ela é uma realidade. Quero mais uma vez pedir a você que, se não é inscrito no nosso canal do YouTube, que faça agora mesmo a sua inscrição, que ative todas as notificações para que você possa estar recebendo todas as publicações que fizermos. Curta os nossos vídeos e compartilhe. E se você já é inscrito, o meu muito obrigado. Quero pedir a você que, então, compartilhe esta palavra e que Deus lhe abençoe grandemente, em nome de Jesus.